Sabendo que estou em discordância direta com as ordens do general Melgren, estou oficialmente contestando o plano debatido na reunião de hoje. Não é da opinião desta general que os filhos dos líderes rebeldes devam ser forçados a testemunhar a execução de seus pais. Nenhuma criança deveria assistir à morte dos próprios pais. A Rebelião Terrica, um relato oficial para o rei, Tauri feito pela general Lilith Sorrengail. Capítulo 5. Bem-vindos à primeira aula de preparo de batalha, diz a professora Devera do chão, recuado do enorme anfiteatro mais tarde naquela manhã. Uma insígnia roxa do setor fogo no ombro, combinando perfeitamente com o tom de seu cabelo. Essa é a única aula ministrada em um auditório de diversos andares, que toma o espaço circular da ala acadêmica, e que também é um dos dois únicos espaços na cidadela, capazes de acomodar todos os cadetes. Cada cadeira bamba de madeira está ocupada, e os alunos mais velhos do terceiro ano estão encostados nas paredes atrás de nós. Mas ainda assim, todos cabem ali. É bem diferente da nossa aula anterior de História, na qual havia apenas 3 esquadrões de primeiranistas, mas ao menos os alunos do primeiro ano do nosso esquadrão puderam se sentar todos juntos. Se eu conseguisse me lembrar do nome de todo mundo. É fácil me lembrar do de Hidock. Ele é o espertinho que ficava fazendo comentários durante a aula de História. Espero que ele tenha a noção de não fazer o mesmo aqui. A professora Devera não parece ser do tipo piadista. No passado, cavaleiros raramente eram convocados para servir ao exército antes da graduação. Continua a professora, a boca tensa enquanto anda em círculos lentamente na frente de um mapa do continente, de 6 metros de altura, pendurado na parede dos fundos, cuidadosamente rotulado com nossos entrepostos defensivos e nossas fronteiras. Dezenas de luzes mágicas iluminam aquele espaço, compensando a falta de janelas e refletindo na lâmina do montante que ela mantém pendurado nas costas. E se fossem, eram sempre alunos do terceiro ano que já tinham passado certo tempo aprendendo com asas dianteiras. Mas esperamos que vocês se graduem com o conhecimento completo do que estamos enfrentando. E isso não é só saber onde cada asa está posicionada. Ela se demora fazendo contato visual com cada aluno do primeiro ano que vê. A patente no uniforme indica que é capitã, mas sei que será promovida a major antes de terminar seu período rotativo como professora aqui, considerando todas as medalhas que carrega no peito. Vocês precisam entender a política dos nossos inimigos, as estratégias para defender nossos entrepostos dos ataques constantes, e ter um conhecimento completo de batalhas recentes e atuais. Se não conseguirem entender esses tópicos básicos, então não devem montar nas costas de um dragão. Ela arqueia uma sobrancelha preta, alguns tons mais escuros do que sua pele marrom escura. Sem pressão, murmura Rhiannon do meu lado, anotando coisas no caderno em uma velocidade furiosa. Vamos ficar bem, prometo, sussurrando. Alunos do terceiro ano só foram mandados para os entrepostos do interior como reforços, nunca para o fronte. Eu sabia disso porque era o que vinha observando atentamente nos anos passados com minha mãe. Essa é a única aula que vão frequentar todos os dias, porque é a única que vai importar caso sejam convocados mais cedo. O olhar da professora Devera vai da esquerda para a direita, parando em mim. Os olhos dela se arregalam por um instante, mas ela dá um sorriso aprovador e assente antes de continuar. Como essa aula é ministrada todos os dias e depende das informações mais atuais possíveis, vocês também aprenderão com o professor Markham, que merece o máximo de respeito. Ela gesticula para que o escriba se adiante, e ele para ao lado dela, o uniforme bege contrastando com o preto. Markham se inclina quando ela sussurra algo para ele, e suas sobrancelhas espessas se erguem quando ele volta a cabeça na minha direção. Não existe um sorriso aprovador quando os olhos cansados do coronel encontram os meus. Apenas um suspiro que me enche de uma tristeza pesarosa quando o ouço. Era para eu ser a pupila mais dedicada dele na divisão dos escribas. O seu maior orgulho antes de ele se aposentar. É muito irônico que agora eu seja a pessoa mais improvável a ser bem-sucedida nesta divisão. É dever dos escribas não apenas estudar e compreender o passado, mas também relatar e registrar o presente. Diz ele,
esfregando o nariz largo depois de finalmente desviar o olhar decepcionado da minha pessoa. Sem descrições precisas do nosso fronte, informações confiáveis para tomar decisões estratégicas e, acima de tudo, detalhes verdadeiros para documentar nossa história para o bem das gerações futuras, estaremos fadados ao fracasso, não apenas como reino, mas como sociedade. É por esse motivo que eu sempre quis ser uma escriba. Não que isso importe agora. Primeiro tópico do dia. A professora Devera anda na direção do mapa e acena com a mão, fazendo com que uma luz mágica brilhe diretamente sobre a fronteira leste com Breivik, uma província de Poromiel. A asa leste sofreu um ataque na noite de ontem perto da vila de Shakir por uma revoada de grifos e cavaleiros braivienses. Ah, merda! Um murmúrio percorre o salão e molho a pena no tinteiro da escrivaninha na minha frente para poder anotar. Mal posso esperar para conseguir canalizar magia e usar o tipo de caneta tão desejado que minha mãe mantém em sua mesa. Um sorriso agracia meus lábios. Definitivamente podem existir vantagens em ser uma cavaleira. Vão existir. Naturalmente, algumas informações foram ocultadas por questões de segurança. Mas o que podemos dizer é que as égides fraquejaram no topo das montanhas Esben. Ela afasta as mãos e a luz se expande, iluminando as montanhas que compõem nossa fronteira com Breivik. Isso permitiu que os cavaleiros não apenas entrassem no território navarriano, mas também canalizassem magia perto da meia-noite. Meu estômago se revira enquanto os cochichos se espalham entre os cadetes, especialmente os alunos do primeiro ano. Dragões não são os únicos animais capazes de canalizar poder através dos cavaleiros. Os grifos de Poromiel também compartilham dessa habilidade. Mas os dragões são os únicos capazes de alimentar as égides que impedem que todo o resto da magia, exceto a criada pelos dragões, seja executado dentro do nosso território. É por isso que as fronteiras de Navar se parecem com um círculo. O poder delas irradia do vale e só se estende até certo ponto, mesmo com esquadrões posicionados em cada entreposto. Sem essas égides, estamos fodidos. Navarre seria um território vulnerável quando os ataques de Poromiel inevitavelmente viessem. Esses babacas gananciosos nunca ficam felizes com os recursos que têm. Sempre querem os nossos também e, até aprenderem a se contentar com nossos acordos mercantis, não temos nenhuma chance de acabar com o alistamento obrigatório de Navarre. Não temos chance alguma de entender o que é a paz. Já que não estamos em estado de alerta, porém, devem ter conseguido restaurar as égides, ou ao menos estabilizá-las. 37 civis foram mortos no ataque dentro da 1 hora, que levou para o esquadrão da Asa Leste chegar. Mas os cavaleiros e dragões conseguiram fazer a frota recuar. Termina a professora Devera, cruzando os braços. Com base nessas informações, que perguntas vocês fariam? Ela ergue um dedo. Quero só respostas dos alunos do primeiro ano, por enquanto. Minha pergunta inicial seria por que caralhos as égides fraquejaram, mas não é como se fossem responder a essa pergunta em uma sala cheia de cadetes que não tem nenhuma autorização de segurança para ter acesso à resposta. Analiso o mapa. A cordilheira das montanhas Esben é mais alta na fronteira ao leste com Breivik, fazendo dela o lugar menos provável de sofrer um ataque, especialmente considerando que os grifos não se dão muito bem com a altitude como acontece com os dragões, provavelmente por serem metade leões e metade águias, e não conseguirem respirar o ar mais rarefeito nas altas altitudes. Existe um motivo para termos conseguido repelir todos os ataques maiores ao nosso território nos últimos 600 anos, e termos defendido nossa terra com sucesso nessa guerra infinita que já dura 400 anos. Nossas habilidades, tanto as menores como a magia cinete, são superiores, porque nossos dragões canalizam mais poder que os grifos. O que me leva à pergunta: por que atacar aquela cordilheira? Por que as égides tinham falhado ali? Vamos, primeiranistas, mostrem para mim que vocês têm mais do que só um bom equilíbrio. Mostrem que têm habilidades de raciocínio crítico necessárias para sobreviverem aqui, exige a professora. É mais importante do que nunca que estejam preparados para o que vão encarar além das nossas fronteiras. Essa é a primeira vez que as égides fracassam? Pergunta uma aluna do primeiro ano, algumas fileiras na minha frente.
A professora Deborah e Markham se entreolham antes de ela se virar para a cadete. Não, meu coração vai parar na garganta. E a sala recai em um silêncio mortal. Não é a primeira vez. A garota pigarreia. E com que frequência estão falhando? Os olhos astutos do professor Markham se estreitam. Isso está além do seu escopo, cadete. Ele se vira para nosso setor. Próxima pergunta relevante ao ataque que estamos discutindo. Quantas baixas a asa sofreu? Pergunta um outro aluno uma fileira à direita. Um dragão ferido. Um cavaleiro morto. Outro murmúrio se segue no cômodo. Sobreviver à graduação não significa sobreviver aos anos de serviço. Pelas estatísticas, a maioria dos cavaleiros morre antes de chegar à idade da aposentadoria, especialmente considerando as taxas de mortes de cavaleiros dos últimos 2 anos. Por que faria essa pergunta especificamente? Pergunta a professora Deborah ao cadete. Para saber quantos reforços vão precisar enviar, responde ele. A professora Deborah assente, virando-se para Pryor, o menino mais tímido do nosso esquadrão, que tinha acabado de erguer a mão. Ele a abaixa rapidamente, franzindo as sobrancelhas escuras. Você tinha uma pergunta? Sim. Ele assente, as mechas de cabelo preto caindo sobre os olhos, e em seguida balança a cabeça. Não, deixa pra lá. Que decidido, zomba Luca ao lado dele. É a garota mais malvadinha do esquadrão, e faço qualquer coisa para evitá-la. Ela inclina a cabeça, e os outros cadetes riem. Um canto da boca dela se levanta em um sorrisinho convencido, e ela joga os cabelos castanhos compridos para trás, com um gesto que não é nada casual. Assim como eu, é uma das poucas mulheres da divisão que não cortaram o cabelo. Invejo a confiança dela de que o cabelo não vai ser usado para atacá-la, mas não essa atitude, e eu a conheço há menos de um dia. Ele está no nosso esquadrão, ralha Aurelie, os olhos escuros e sem paciência se estreitando na direção de Luca. Quer dizer, acho que o nome dela é Aurelie. É melhor demonstrar lealdade. Até parece, nenhum dragão vai se unir a um cara que nem consegue decidir se quer fazer uma pergunta. E você viu no café da manhã hoje? Ele ficou atrasando a fila porque não sabia se queria bacon ou salsicha. Luca revira os olhos delineados em preto. Se a quarta asa já parou de picuinha, podemos continuar? Diz a professora Devera, erguendo uma sobrancelha. Pergunta qual era a altitude da vila. Sussurro para Rhiannon. Que? Ela franze a testa. Só pergunta. Respondo, tentando manter o conselho de Dain em mente. Juro que consigo vê-lo encarando minha nuca 7 fileiras atrás de mim, mas não vou me virar para olhar. Não quando sei que Shaden também está em algum lugar lá atrás. Qual era a altitude da vila? Pergunta Rhiannon. As sobrancelhas da professora Devra se levantam e ela se vira para Rhiannon. Markham? Pouco menos de 3.000 metros, responde ele. Por quê? Rhiannon me olha de soslaio e pigarreia. Parece meio alto para um ataque planejado com grifos. Boa, sussurro. De fato é um pouco alto para um ataque planejado, diz Devera. Por que não me diz o motivo de isso ser um problema em potencial, cadete Sorrengail? E talvez você mesma prefira fazer suas próprias perguntas a partir de agora. Ela me encara de uma forma que me faz revirar no assento. Todo mundo no anfiteatro se vira na minha direção. Se alguém tinha alguma dúvida sobre quem eu era, acabou ali. Que ótimo. Grifos não são tão fortes em uma altitude como essa, nem a habilidade deles de canalizar, digo. Não tem lógica atacar num lugar assim, a não ser que soubessem que as égides fracassariam, especialmente considerando que a vila parece estar a cerca de só 1 hora de voo do entreposto mais próximo. Olho para o mapa a fim de garantir que não estou fazendo o papel de boba. É Shakira ali, não é? Viva o treinamento dos escribas. É, sim. O canto da boca da professora Devera se abre em um sorriso. Continue nessa linha de raciocínio. Espera aí. Você disse que um esquadrão de cavaleiros levou 1 hora para chegar? Estreita os olhos. Sim, ela confirma na expectativa. Então eles já estavam a caminho. Digo, reconhecendo imediatamente que parece bobagem. Minhas bochechas esquentam quando as risadas ressoam ao meu redor. Sim, porque isso com certeza faz sentido. Jack se vira no assento na primeira fileira, rindo abertamente.
O general Melgren sabe o resultado de cada batalha antes de acontecer, mas nem ele sabe quando vai acontecer, sua burra. Ouço as risadas dos meus colegas reverberarem em meus ossos. Quero me esconder embaixo dessa escrivaninha ridícula e desaparecer. Vai se foder, Barlow, retruca Rhiannon. Não sou eu que está achando que precognição existe, rebate ele desdenhoso. Que os deuses nos ajudem se essa aí for subir num dragão. Outra rodada de risadas faz meu pescoço flamejar. Por que acha isso, Violet? Estremece o professor Markham. Cadete Sorrengale? Porque não tem lógica eles terem chegado lá depois de 1 hora do ataque, a não ser que já estivessem a caminho. Argumento, lançando um olhar mortal para Jack. Fodam-se ele e as risadas. Posso ser mais fraca do que ele, mas sou bem mais inteligente. Demoraria pelo menos metade desse tempo para que os bastiões na cordilheira se acendessem e indicassem um pedido de ajuda. E nenhum esquadrão completo fica sentado por aí, só esperando que precisem deles. Mais da metade desses cavaleiros estaria dormindo, o que significa que já estavam a caminho. E por que já estariam a caminho? Insiste a professora Devera, e o jeito como seus olhos brilham me diz que estou certa, aumentando minha confiança para levar meu pensamento adiante. Porque de alguma forma sabiam que as égides estavam falhando. Ergo o queixo, esperando simultaneamente que eu esteja certa e rezando para Dan, deusa da guerra, para estar errada. Que coisa mais... Começa Jack. Ela está certa, interrompe a professora, e um silêncio recai sobre a sala. Um dos dragões na asa sentiu a égide fraquejar, e a asa partiu. Se não tivessem feito isso, teríamos sofrido ainda mais baixas, e a destruição do vilarejo teria sido bem pior. Sinto a confiança inflar meu peito, que prontamente se esvai ao encontrar o olhar de Jack, que me dizia que ele não se esqueceu de sua promessa de que vai me matar. Segunda-anistas e terceira-anistas podem começar, ordena a professora Devera. Vamos ver se conseguem ser um pouco mais respeitosos com seus colegas cadetes. Ela arqueia a sobrancelha para Jack, enquanto as perguntas começam a ser disparadas atrás de nós. Quantos cavaleiros tinham sido mandados para o lugar? O que tinha matado o único cavaleiro na batalha? Quanto tempo tinha demorado para expulsar os grifos do vilarejo? Alguém tinha saído vivo para ser levado a interrogatório? Escrevo todas as perguntas e respostas, organizando os fatos em minha mente, no tipo de relatório que teria feito se estivesse na divisão dos escribas, analisando quais informações são importantes para incluir e o que é supérfluo. Qual era a condição do vilarejo? Uma voz profunda pergunta nos fundos do anfiteatro. Os cabelos da minha nuca se arrepiam, meu corpo reconhecendo a ameaça atrás de mim. Riorson! Prontifica-se Markham, cobrindo os olhos da luz mágica, enquanto ele olha na direção do topo do anfiteatro. O vilarejo, repete Shaden. A professora Devera diz que os danos teriam sido piores, mas em qual condição estava? Foi queimado? Destruído? Não teriam demolido se estivessem tentando estabelecer um entreposto, então a condição do vilarejo importa para determinar o motivo do ataque. A professora Devera sorri, aprovando. As construções pelas quais passaram foram queimadas, e o resto estava sendo pilhado quando a asa chegou. Estavam procurando alguma coisa, diz Shaden, convicto. E não eram riquezas. Não é um distrito de mineração. O que nos leva à pergunta: o que é que eles queriam tanto? Precisamente, essa é a pergunta. A professora Devera olha ao redor da sala. E agora vocês veem que é por isso que Riorson é um dirigente de asa. É preciso mais do que força e coragem para ser um bom cavaleiro. Então qual é a resposta? Inquire um primeiranista à esquerda. Não sabemos, responde a professora Devera, dando de ombros. Esse é apenas mais um pedaço do quebra-cabeça para entender por que nossos pedidos constantes de paz foram rejeitados pelo reino de Poromiel. O que estavam procurando? Por que esse vilarejo em questão? Foram eles os responsáveis pelo colapso das égides ou elas já estavam fraquejando? Amanhã, na semana que vem, no mês que vem, vai haver outro ataque e talvez consigamos mais uma pista. Estudem história se quiserem respostas. Essas guerras já foram examinadas e esmiuçadas.
Preparo de batalha é para situações mais fluidas. Nessa aula, queremos ensinar a vocês quais perguntas devem fazer para todos vocês terem chance de voltar vivos para casa. Algo num tom de voz dela me diz que não são só os alunos do terceiro ano que podem ser convocados para o exército este ano. E sinto um calafrio na espinha. Você sabia mesmo todas as respostas em história e, aparentemente, todas as perguntas certas a fazer em preparo de batalha. Diz Rhiannon, balançando a cabeça enquanto ficamos na lateral do ringue depois do almoço, observando Hidok e Aurelie andarem em círculos em roupas de combate. São quase do mesmo tamanho. Hidok é um pouco pequeno e Aurelie tem o mesmo físico de Mira, o que não me surpreende porque o pai dela foi um cavaleiro. Você nem vai precisar estudar para as provas, né? Os outros primeiranistas estão do nosso lado, mas os segundanistas e terceiranistas estão do outro lado. Definitivamente estão em vantagem, considerando que já tiveram pelo menos um ano de treinamento de combate. Fui treinada para ser escriba. Dou de ombros e o colete que Mira me deu brilha levemente com o movimento. Fora os momentos em que as escamas refletem a luz sob o tecido camuflado, ele se encaixa bem nas outras partes de cima que recebemos ontem. Todas as mulheres estão vestidas de forma quase idêntica, apesar do corte do tecido ser escolhido por cada preferência. A maioria dos caras está sem camisa porque acham que as camisas dão ao oponente algo no qual se agarrar. Pessoalmente, não vou argumentar contra essa lógica, então só aproveito a vista. De forma respeitosa, é claro, o que significa manter os olhos no ringue do meu esquadrão, e não nos outros 20 ringues com tatames que ocupam o espaço enorme do primeiro andar da ala acadêmica. Uma parede inteira é feita só de janelas e portas, abertas para deixar a brisa entrar. Mesmo assim está abafado. Sinto o suor escorrer pelas costas embaixo do corpete. 3 esquadrões de cada asa estão aqui para treinar esta tarde. E claro que fui sortuda, e a primeira asa mandou o terceiro esquadrão, incluindo Jack Barlow, que está me encarando de um dos ringues próximos desde que entrei. Acho que isso significa que você não precisa se preocupar com a parte acadêmica, diz Rhiannon, levantando as sobrancelhas ao olhar para mim. Ela escolheu um corpete de couro também, mas o dela sobe pelas clavículas e se fecha no pescoço, permitindo a mobilidade dos ombros. Parem de rondar como se isso fosse uma dança e ataquem, ordena o professor Emetério do outro lado do ringue, onde Dain observa a luta de Aurelie e Hidok com a nossa sublíder de esquadrão, Ciana. Graças aos deuses, Dain está vestido, porque não preciso de mais uma distração quando for minha vez. Estou preocupada com isso, digo a Rhiannon, inclinando o queixo para o ringue. Sério? Ela me lança um olhar cético. Juntou as tranças em um coque pequeno na nuca. Achei que você seria uma ameaça no combate corpo a corpo, considerando que é uma Sorrengail. Não exatamente. Na minha idade, Mira já treinava combate corporal havia 12 anos. Tenho apenas 6 meses de treino, o que não teria importado tanto se eu não me quebrasse tão fácil quanto uma xícara de porcelana. Mas é o que temos para hoje. Hidok se arremessa em cima de Aurelie, mas ela desvia, passando uma rasteira e fazendo-o tropeçar. Ele cambaleia, mas não cai. Vira-se rapidamente com uma adaga em mãos. Sem armas hoje, grita o professor Emetério ao lado do ringue. Ele é apenas o 4º professor que conheço, mas é definitivamente o que mais me intimida. Ou talvez seja o fato de que a disciplina dele me faz imaginar seu corpo mais parecido com o de um gigante. Estamos só avaliando, Hidok resmunga e guarda a faca a tempo de desviar de um gancho de direita de Aurelie. A morena dá um soco e tanto, diz Rhiannon, com um sorriso de apreciação antes de olhar para mim. E você? Pergunto enquanto Hidok consegue dar um soco na costela de Aurelie. Merda! Ele balança a cabeça e dá um passo para trás. Não quero te machucar. Aurelie aperta as costelas, erguendo o queixo. Quem foi que disse que machucou? Maneirar nos socos é um desserviço, diz Dain, cruzando os braços. Os signicenses na fronteira nordeste não vão ter misericórdia nenhuma por ela ser mulher, se cair do dragão na fronteira inimiga, Hidok. Vão matá-la do mesmo jeito. Anda logo! Grita Aurelie, chamando Hidok, curvando um dedo. É óbvio que a maioria dos cadetes treinou a maior parte da vida para entrar nessa divisão, especialmente Aurelie, que desvia de um soco de Hidok
e se vira para dar um tapa certeiro nos rins dele. Assistant. Nossa, caramba, murmura Rhiannon, olhando para Aurelie mais uma vez antes de se virar para mim. Eu sou bem boa no ringue. Minha vila fica na fronteira de Signisen, então todo mundo aprendeu a se defender bem jovem. Física e matemática também não são um problema. Mas história? Ela balança a cabeça. Essa aula pode significar minha morte. Eles não te matam por reprovar em história. Respondo enquanto Hidok avança contra Aurelie, derrubando-a no chão com força o bastante para me fazer estremecer. Eu provavelmente vou morrer nesses ringues. Aurelie engancha as pernas ao redor das de Hidok e de alguma forma o vira para ficar em cima, dando soco atrás de soco na lateral de seu rosto. O sangue se espalha pelo tatame. Eu provavelmente poderia oferecer algumas dicas para que sobreviva ao treino. Diz Sawyer do outro lado de Rhiannon, passando a mão na barba castanha e por fazer que não cobre bem suas sardas. Mas história não é o meu forte. Um dente sai voando e sinto a bile subir pela garganta. Chega! Grita o professor Emetério. Aurelie sai de cima de Hidok e fica em pé, tocando o lábio arrebentado com os dedos e examinando o sangue. Então ela oferece a mão para ajudá-lo a se levantar. Ele aceita. Ciana, leve Aurelie aos médicos. Não há necessidade de perder um dente durante a avaliação. Ordena Emetério. Vamos fazer um acordo, diz Rhiannon, fixando seus olhos castanhos nos meus. Vamos nos ajudar. A gente te ajuda com combate corporal se você ajudar a gente com história. Parece uma boa, Sawyer. Com certeza. Combinado. Engulo em seco quando um aluno do terceiro ano limpa o tatame com uma toalha. Mas acho que vou ganhar mais com isso que vocês. Você não me viu tentando memorizar datas, brinca Rhiannon. A alguns ringues de distância, alguém grita e todos nos viramos para olhar. Jack Barlow segura um aluno do primeiro ano em um mata-leão. O outro aluno é menor e mais magro do que Jack, mas ainda assim deve ter uns 20 quilos a mais do que eu. Jack puxa o braço dele, as mãos envolvendo a cabeça e o pescoço do outro. Esse cara é tão babaca. Rhiannon começa a dizer. O barulho doentio de ossos se partindo ressoa pelo ginásio, e o aluno do primeiro ano fica imóvel nos braços de Jack. Pelo amor de Malek, sussurro enquanto Jack derruba o rapaz no chão. Estou começando a me perguntar se o Deus da Morte mora aqui, considerando a frequência com que o nome dele é invocado. Meu almoço ameaça voltar pela garganta, mas respiro pelo nariz e solto pela boca, já que não é possível botar minha cabeça entre os joelhos aqui. O que foi que acabei de dizer? Grita o instrutor, subindo no tatame. Você quebrou a porra do pescoço dele. Como eu ia saber que o pescoço dele é tão fraco assim? Argumenta Jack. Você tá morta, Sorrengale. E sou eu quem vai te matar. A promessa de ontem invade minha memória. Olhos para a frente, ordena Emetério, mas o tom dele é mais gentil do que antes, quando todos desviamos o olhar do aluno morto. Vocês não precisam se acostumar a isso, mas precisam continuar funcionando, mesmo quando acontecer. Você e você. Ele aponta para Rhiannon e outro aluno do primeiro ano do nosso esquadrão, um homem corpulento com os cabelos azuis escuros e um rosto angular. Merda, não consigo me lembrar do nome dele. Trevor? Thomas, talvez? Tem pessoas novas demais para eu conseguir me lembrar do nome delas a essa altura. Olho para Dean, mas ele observa os dois quando sobem no tatame. Rhiannon rapidamente derruba o outro aluno, me embasbacando cada vez que desvia de um soco e consegue dar um por conta própria. Ela é rápida e os socos são poderosos, o tipo de combinação letal que vai fazê-la se destacar, assim como Mira. Você se rende? Ela pergunta ao cara quando o derruba de costas, a mão dela pairando no meio de um golpe no pescoço. Tanner, tenho certeza de que o nome dele começa com teu. Não! Grita ele, passando as pernas ao redor de Rhiannon e derrubando-a de costas. Mas ela rola rapidamente para o lado e recupera o equilíbrio antes de colocá-lo mais uma vez naquela posição, dessa vez com a bota no pescoço dele. Não sei, Tynan, mas talvez você queira se render, diz Dain com um sorriso. Ela está acabando com você. É mesmo, Tynan. Vai se foder, Aethos, retruca Tynan, mas Rhiannon pressiona a bota na garganta dele, fazendo-o se engasgar com a última palavra.
Ele começa a ficar vermelho. O Tainan tem mais ego do que bom senso. Ele se rende, declara Emetério, e Rhiannon dá um passo para trás, oferecendo a mão. Tainan aceita a ajuda. Você... Emeterio aponta para a menina do segundo ano de cabelos rosados e a relíquia da rebelião. E você? E aponta para mim. Ela tem pelo menos uma cabeça de altura a mais do que eu. E se o resto do corpo for tão musculoso quanto os braços, eu estou fodida. Não posso deixar que ela encoste em mim. Meu coração parece querer saltar do peito, mas assinto com a cabeça e entro no ringue. Você consegue, diz Rhiannon, dando um tapinha no meu ombro quando passa por mim. Sorrengale. A garota de cabelos cor-de-rosa me encara como se eu fosse uma sujeira em sua bota, estreitando os olhos verde claros. Você deveria pintar esse cabelo se não quisesse que todo mundo soubesse quem é a sua mãe. Você é a única aberração de cabelo prateado na divisão inteira. Nunca disse que me importava por todo mundo saber quem é a minha mãe. Ando em círculos, avaliando a segunda Nista. Fico orgulhosa por ela ter prestado um serviço tão bom ao proteger nosso reino. 2 inimigos de fora e também dos de dentro dele. Vendo-a apertar a mandíbula por causa do meu comentário, começo a ter um pouco de esperança. Como ouvi algumas pessoas se referirem hoje de manhã àqueles com relíquias da rebelião no braço, os marcados culpam minha mãe pela execução dos próprios pais. Tudo bem, que me odiassem. Minha mãe sempre diz que no minuto em que a emoção entra numa luta, essa pessoa já perdeu. Nunca rezei tanto para que minha mãe, frígida como era, estivesse certa. Vadia desgraçada, rosna ela. Sua mãe assassinou minha família. Ela pula para me atacar e dá um soco desajeitado, e eu rapidamente dou um passo para o lado, desviando com as mãos erguidas. Fazemos essa dança por mais um tempo, e consigo dar alguns golpes, começando a pensar que meu plano talvez possa funcionar. Ela rosna quando erra de novo, e seu pé voa até minha cabeça. Desvio para baixo com facilidade, mas ela então se abaixa e me chuta com a outra bota, acertando diretamente meu peito e me empurrando para trás. Caio no tatame com um baque, e ela já está em cima de mim, rápida pra caralho. "Não pode usar seus poderes aqui, Imogen!" grita Dain. Imogen está tentando me matar. Com os olhos acima dos meus, sinto alguma coisa dura deslizar rapidamente contra minhas costelas e ela abre um sorriso. Porém, ele desaparece quando nós duas olhamos para baixo e vejo uma adaga ser embainhada novamente. A armadura acabou de salvar minha vida. Obrigada, Mira. A confusão marca o rosto de Imogen por apenas mais um segundo, o bastante para eu dar com o punho direto no peito dela e sair de debaixo da linha de ataque dela. Minha mão lateja com a dor, mesmo com a certeza de que a fechei direito. Mas eu descarto a dor enquanto nós duas ficamos em pé. "Que tipo de armadura é essa?" pergunta ela, encarando minhas costelas enquanto voltamos a andar em círculos. "A minha." Eu me abaixo e desvio quando ela ataca de novo, seus movimentos apenas um borrão. "Imogen!" grita Emetério. "Se fizer isso de novo, vou." Desvio para o lado errado dessa vez, e ela me pega me levando à lona. O tatame esmaga meu rosto, e o joelho de Imogen força minhas costas enquanto ela puxa meu braço direito para trás. "Renda-se!" grita ela. "Não posso. Se me render no primeiro dia, o que vai acontecer no segundo?" "Não! Agora sou eu que não tenho bom senso, assim como Tainan. Só que é muito mais fácil me quebrar." Ela puxa meu braço com mais força para trás, e a dor consome cada pensamento, borrando minha visão. Dou um grito quando os ligamentos se esticam, rompendo-se, e então estalam. "Renda-se, Violet!" berra Dain. "Renda-se!" exige Imogen. Ofegando para respirar com o peso dela nas costas, viro o rosto para o lado enquanto ela desloca meu ombro, a dor me consumindo. "Ela se rende", declara Emetério. "Já chega." Ouço mais uma vez o som macabro de um osso se quebrando. Só que dessa vez é o meu.